Olá, você está na TV Oficina, meu nome é Cauê Mota e esse é o Oficina News, espaço informativo que leva até você os assuntos mais relevantes do momento. E se existe um assunto relevante, discutido e polêmico nesse momento, é a crise vivida na Ucrânia. Para explicar os detalhes para vocês, está aqui comigo o professor de Geografia da Oficina do Estudante, Daniel Simões. Professor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, podendo conversar sobre um assunto tão importante, de relevância tão grande. A gente que agradece, professor. Professor, o que a gente tem visto nos últimos dias é um excesso de informação muito grande em televisão, jornais, internet e redes sociais. Para entender melhor o tema, nada melhor que voltar ao início, né? Como começou, professor, esses conflitos na Ucrânia? Bom, perfeito. Acho que há duas observações importantes para a gente fazer sobre a Ucrânia antes de mais nada, né? A primeira delas é que, em termos de cobertura, nós temos tido a mídia fazendo alguns ajustes, né? Porque a leitura inicial que foi feita da crise ucraniana se aproximou muito do que estava sendo feito a respeito dos conflitos na Primavera Árabe. Então, uma visão de que havia uma insurreição, um levante popular contra um governo autoritário. Só que agora nós começamos a ver que a coisa não é tão simples assim. Há um país dividido, há segmentos apontando para direções distintas, então nós não temos mais a certeza de que é um movimento que vai conduzir à liberdade e à democracia. E aí sim nós podemos falar dos antecedentes que são realmente bastante distantes, né? Primeiro antecedente fundamental para entender a crise ucraniana é conhecer um pouco a história do Império Russo, um grande império extremamente centralizado, desde o século XVII, um império expansionista e que teve sempre o desejo de expandir sua influência pela região asiática e impor também a sua cultura, o processo que muitos vão chamar de russificação da região asiática. E a Ucrânia várias vezes foi palco de tentativas e invasões russas. O caso talvez mais conhecido, a Guerra da Crimeia, justamente envolvendo a polêmica região da Crimeia contra o Império Turco-Otomano, o já finado Império Turco-Otomano. Então, a primeira raiz é bastante antiga, né, do conflito. E depois nós temos um processo que se agrava durante o período soviético, principalmente durante o regime de Joseph Stalin, o presidente mais centralizador, o ditador mais centralizador da União Soviética, que atuou de forma extremamente violenta contra grupos não russos, como, por exemplo, os ucranianos, dentre outros. Isso criou um ressentimento extremamente profundo, que hoje é uma das bases de todo esse processo que nós estamos vendo acontecer no país. Professor, nos últimos dias foi decidido realizar na Crimeia uma espécie de referendo. Esse referendo pode influenciar em quê? Qual a força que esse referendo tem? Olha, o referendo pode não ser prontamente acatado em termos legais, mas ele pode conferir legitimidade a certas aspirações, né? A legitimidade não depende da lei, ela depende do apoio, ela depende do convencimento da maioria da população. O que acontece então na Crimeia é que nós temos um pedaço da Ucrânia onde a população é majoritariamente de cultura russa, fala o idioma russo, tem religião cristã ortodoxa e se identifica muito mais com a Rússia do que com a própria Ucrânia. Essas pessoas estão particularmente preocupadas que o novo governo recém-empossado na Ucrânia possa tomar medidas nacionalistas, possa ser um governo anti-russo e de alguma forma perseguir essas pessoas, né? Então o plebiscito é muito importante para ver como a própria região responde à questão do seu futuro político. Até agora nós vemos americanos, russos, europeus decidindo o futuro da Crimeia, mas o que a Crimeia pensa sobre a própria Crimeia? Foi legal você ter citado que de um lado a gente consegue ver Estados Unidos, que normalmente sempre toma um partido, União Europeia e do outro lado Rússia. Tem alguma semelhança em relação à Guerra Fria, outros momentos polêmicos vividos entre Estados Unidos e Rússia? É claro, existem diferenças cruciais, mas em linhas gerais há uma herança da Guerra Fria muito pronunciada, porque o grande sistema da bipolaridade, da divisão Estados Unidos-Rússia, União Soviética, deixou essencialmente de existir em termos econômicos e ideológicos, mas em termos militares, a Rússia continua sendo um protagonista global extremamente relevante. Então o que nós temos é, de certa forma, uma herança da Guerra Fria, só que restrita à questão militar. Americanos tentando delimitar o seu espaço, a sua área de influência, que muitas vezes coincide com a própria OTAN e com a União Europeia, e os russos tentando também manter
a sua influência sobre aquilo que consideram historicamente uma área de seu domínio, né? Então, sem dúvida, há uma forte influência dessa bipolaridade, dessa divisão da Guerra Fria, embora isso não explique tudo, mas isso é uma componente fundamental na questão. Professor, é claro que é difícil traçar esse pensamento, mas existe o risco de um conflito armado no país? Olha, sem dúvida, existe um risco de conflito. O que é questionável é se esse conflito poderia proporcionar uma interferência estrangeira maciça, né? Porque os americanos, como a maior potência mundial ainda, que passando por algumas crises, têm que dar respostas a situações políticas como essa. Os americanos são cobrados a se posicionar. É um mal de ser a potência é sempre cobrada a tomar uma posição. Então os Estados Unidos não podem aceitar que a Rússia tome um partido, invada eventualmente a Ucrânia de bom grado. Por outro lado, é muito pouco provável que os americanos chegassem ao ponto de comprar uma briga, comprar uma ação militar para tentar deter os russos, já que durante o período da Guerra Fria, o tempo todo se evitou o conflito direto. Então, há uma possibilidade de conflito, mas ele tende a ser muito mais um conflito regional, talvez Ucrânia contra a Rússia, talvez Crimeia contra a Ucrânia, com o apoio russo, mas o envolvimento direto, explícito das potências estrangeiras é um pouco mais remoto. Talvez como nós tenhamos visto agora na crise síria, né? A hora que a coisa começou a esquentar e parecer que poderia se tornar uma guerra de proporções mais amplas, de repente a diplomacia tomou lugar e se chegou mais ou menos a algum tipo de solução. Professor, que aspectos é importante os alunos, os vestibulandos, prestarem atenção nessa grande polêmica e que pode aparecer no vestibular? Bom, quando o vestibular trata de um tema tão atual, ele dificilmente vai se ater ao noticiário exclusivamente, né? Não vai te perguntar qual foi o resultado do referendo. Ele vai querer que você compreenda justamente essas razões históricas um pouco mais profundas. Então, saber um pouco sobre o Império Russo e o que foi a projeção russa nos séculos XVIII, XIX. O aluno deve se lembrar da Revolução Russa e como ela transformou o que era a Rússia em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e deve se lembrar que justamente essa questão após do término da União Soviética, de você ter a Rússia se tornando uma potência menos relevante, mas ainda assim com uma capacidade política muito grande. Então o que está em jogo é uma questão estratégica, uma questão diplomática, e lembrar sempre, os vestibulares olham com muito carinho para a questão dos recursos. A Ucrânia tem um papel importantíssimo em várias questões referentes aos recursos. Primeiro, a Rússia, que é hoje um grande exportador de gás natural, o maior do mundo, tem vários gasodutos que seguem em direção à Europa e que cortam a Ucrânia. Então, controlar a Ucrânia significa garantir a continuidade desse fluxo de gás. E para nós o gás ele é importante, gera energia, mas para os europeus, para os ucranianos, para os russos, ele gera também a calefação, o aquecimento doméstico, que é uma realidade que nós aqui no Brasil não, às vezes, nos damos conta de quão importante é você ter lá um suprimento de gás no inverno que faz menos 20, menos 30 graus. Além dessa questão do gás propriamente dito, há muito petróleo envolvido na questão. A Ucrânia sempre foi a república mais fértil das repúblicas soviéticas. Ela tem um tipo de solo que volta e meia o vestibular lembra, chama-se solo Chernozion, que é um solo de terra escura, muito fértil, que sempre foi a base da produção de cereais para suprir a alimentação da região mesmo. Então, muitas vezes a Ucrânia foi chamada de celeiro da União Soviética. Então, existe muito mais do que o próprio gás, como alguns jornalistas têm lembrado, né? Existem vários outros recursos envolvidos além da própria questão estratégica. Professor, só para finalizar, então o aluno ele deve se atentar, claro, na polêmica de forma geral, mas não propriamente dito no conflito. É legal ver em volta disso. Isso, os bastidores, os antecedentes, essa questão da componente étnica, de você ter uma Ucrânia onde uma parte fala ucraniano, é ucraniano, e outra se considera russo, porque já está, o plebiscito ainda não aconteceu, mas nós já sabemos que a vitória da posição russa é certa. A população da Crimeia é russa, fala russo, pensa como os russos e se identifica com a Rússia, né? Então o candidato deve se atentar a essa questão, justamente para superar uma possível visão maniqueísta ou simplista de que, olha, é um grupo de pessoas boazinhas querendo derrubar um governo malvado, ou é um país malvado que é a Rússia, querendo invadir um país que quer a liberdade, né? Superar isso que a gente chama de maniqueísmo.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, foi muito importante as suas informações. Você pode participar do Oficina News enviando sua sugestão de tema para o e-mail imprensa@oficinadoestudante.com.br. A gente se despede aqui, eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau.